Muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Utilizamos a revista Compromisso em nossa escola bíblica online. Nós vamos falar sobre a lição de número 5. A revista Compromisso, para quem não sabe, é da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Portanto, é um recurso auxiliar para as igrejas batistas no Brasil. O nosso texto áureo se encontra no capítulo 4 da carta aos Hebreus, no versículo 14, que nos diz assim: Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A gente precisa entender que Jesus é superior a tudo e todos. E também conceber que a revelação é progressiva, de modo que ela tem o seu ponto máximo na pessoa bendita de Cristo Jesus, assim como nos assevera a mesma carta no capítulo 1, no versículo de número 2, porque diz que nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Deus, havendo antigamente falado aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas, agora ele nos fala através da palavra. Jesus é o Logos de Deus, isto é a palavra de Deus. Para você compreender tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, necessário é tê-lo como a chave de interpretação, conhecendo tanto a pessoa, a obra, o ministério, enfim, as coisas elementares a respeito de Cristo Jesus. E o nosso tema é justamente este que se encontra aqui, o perfeito sacerdócio de Cristo. Acabamos de ler nesse texto de ouro que nós devemos manter firmemente a nossa convicção quando a gente concebe que Jesus é o grande sumo sacerdote. Nós estamos na nova aliança, não vivemos mais debaixo da antiga aliança. Existem pessoas teimosas que insistem em pregar o Antigo Testamento. Nós, como cristãos, necessitamos pregar no Antigo Testamento, mas nunca o Antigo Testamento, porque o Primeiro Testamento trata-se da Antiga Aliança ou da Velha Aliança. Já em um Novo Testamento, nós temos um novo pacto, uma nova aliança superior, inclusive, por causa da pessoa de Cristo Jesus. E Jesus não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. É o Deus encarnado, é a palavra de Deus. No estudo anterior, o foco foi a exortação à fé e à obediência. E hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre a natureza da eficácia do sacerdócio de Cristo Jesus, as suas qualificações como sumo sacerdote e fazer, de uma forma bem singela, uma comparação do sacerdócio de Cristo ao de Arão. Vamos para o primeiro tópico que nos diz o seguinte: a natureza e eficácia do sacerdócio de Jesus Cristo. A natureza do sacerdócio de Cristo é divina, portanto, eficaz. Se Jesus não fosse Deus, deixaria a desejar. Mas como Jesus é Deus, logo é eficaz, é divino, é perfeito, é superior, é tudo isto e muito mais, porque está acima de todas as possibilidades por conta de ser o Filho de Deus, ou quando não, o próprio Deus. E ele é o próprio sacrifício por nós na cruz do Calvário. Ele se entregou, ele se doou, ele abriu mão da sua própria vida para que nós tivéssemos vida nele, naquele momento quando ele foi ao madeiro
e deixou ser crucificado para morrer pela expiação dos nossos pecados. Desta forma, ele derrama um sangue precioso, um sangue puro, imaculado, um sangue inocente, um sangue que não tinha a característica do nosso, porque o nosso sangue, embora o sangue na Bíblia é vida, mas nós temos essa centelha pecaminosa dentro de cada um de nós. Já Cristo Jesus, ele foi concebido através do Espírito Santo e, ao ser formado, ele foi formado ou gerado em carne, é verdade, porém sem pecado. Ele foi tentado verdadeiramente, mas ele foi obediente e até a morte de cruz, de modo que ele satisfaz plenamente toda e qualquer exigência do Pai no tocante à redenção da humanidade. E aquele que satisfez plenamente a justiça do Pai, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Note que sempre Deus toma a iniciativa, ele vem em nossa direção, nos convida a participar através de Cristo Jesus e espera uma resposta pronta da parte do ser humano. E esta pode vir de uma forma favorável a Cristo Jesus ou contrária a Cristo Jesus. Se a pessoa se colocar favorável a Cristo Jesus, ela está favorecendo o seu lado, a sua vida, ganhando um significado maior e, sobretudo, a vida eterna que consiste na pessoa de Jesus e vai desfrutar de um relacionamento com o Pai. O Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote que entrou nos céus depois de fazer toda a vontade do Pai, cumprindo a missão como nosso Redentor. A gente tem a informação de que Jesus está sentado à direita de Deus, indicando que ele terminou toda e qualquer tratativa aqui na Terra, mostrando, portanto, que ele completou a obra de uma forma eficaz e cabal. Não há mais necessidade de sacrifício algum para redimir a humanidade, da qual eu e você fazemos parte. E este é o nosso fundamento em relação à profissão pública da fé de todo e qualquer cristão. Além disto, Jesus é o sumo sacerdote que é cheio de compaixão para com as nossas fraquezas. Ele se identifica conosco porque ele assumiu a forma humana, repito, porém sem pecado, mas ainda assim ele sabe como que é duro na sua própria experiência, enquanto assumiu a forma humana, a questão de sentir dor, de sentir sede, angústia, o seu espírito se perturbou em alguns momentos, ou seja, ele passou horrores e ele sabe perfeitamente se compadecer das pessoas, porque a Bíblia diz que Jesus é um homem experimentado, é um homem de dores, ele sabe primeiro, como Deus, que é o que é sofrimento humano, mas também ele vivenciou ou experimentou todo o sofrimento e que foi eh, redimensionado de tal forma porque ele se faz maldito na cruz do Calvário, porque ele foi pregado na cruz do Calvário, ou seja, foi crucificado, e a Bíblia diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro, numa referência à crucificação, e ele se faz maldito por nós. Ele levou todo o castigo que nos traz a paz, ele foi moído pelas nossas transgressões, a ponto de a ira de Deus ser aplacada por conta deste sacrifício realizado ali na cruz do Calvário. E ele, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém, repito, sem pecado. Jesus não tinha a natureza humana igual à nossa, como nos é comum. Por causa de quê? Porque a natureza dele, humana, não tinha resquício de pecaminosidade, portanto, ele não tinha pecado, não pecou, embora tenha sido tentado verdadeiramente. Não era teatro, não era encenação. Jesus sofreu, como eu disse agora há pouco, horrores por nossa causa.
e apropriando-se das verdades acima, o nosso dever é nos aproximar com confiança no trono da graça que indica esse favor imerecido. A gente não se aproxima com os méritos humanos, senão com a graça de Cristo Jesus e que vai viabilizar essa aproximação de modo que a gente venha receber o perdão e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma alegria. Nesse trono de graça, o crente recebe misericórdia, que é a manifestação do coração amoroso de Deus em relação à sua miséria, a miséria humana, porque quando a gente se depara com a santidade de Deus, há um reflexo e esse reflexo nada mais é do que as nossas próprias misérias. A gente se vê realmente como um pecador miserável que depende exclusivamente da graça divina. E o Senhor, conforme nos diz o salmista, é o socorro bem presente na angústia, no momento que nós mais necessitamos, quando não, quando a gente tem aquela impressão de que o chão se abriu e a terra está nos tragando. E é justamente aí que a gente pode se refugiar em Deus, buscar esse abrigo, porque Ele é socorro, sem dúvida alguma, bem presente na angústia. E no texto que a gente vai analisar, a misericórdia implica fracasso. Ou seja, o cristão busca Deus porque os seus pecados o afastaram dele e do descanso. O Senhor compreende as suas fraquezas e pode encontrar nele não a recriminação, mas a graça e misericórdia para ser mais que vencedor. Lembrando, mais do que vencedor em Cristo Jesus, não porque nós somos fortes, não porque nós somos o máximo, pelo contrário, é por causa dele. Eu costumo dizer que nós não temos méritos, e os méritos que porventura vocês enxergam, quer em mim, quer em você mesmo, quando não em outras pessoas, na verdade são os méritos de Cristo nestas pessoas aqui mencionadas. Vamos enfatizar essa graça de Deus, esse favor imerecido e tirar todo e qualquer resquício de meritocracia. Quando se fala em meritocracia no Brasil, tem uma ala que aqui no Brasil começa a fazer muito estardalhaço, falando, não, tem que ser meritocracia. Como assim meritocracia? Porque o sistema do nosso mundo, e de uma forma específica do nosso Brasil, só favorece as pessoas que são ricas, os bilionários, os milionários. A classe A, a elite, é a grande favorecida em tudo dentro da sociedade. E como é que as outras classes, quer seja E, D, é, D, C e até mesmo a B, que seja, como é que as outras vão conseguir um espaço, o seu espaço? Como é que vai ter mérito? Que mérito é esse? Que mérito é esse que durante décadas e décadas as pessoas que adentravam as universidades, e graças a Deus por cada um dos formandos, mas acontece, as pessoas, no geral, eram da elite, via de regra, pessoas brancas, pessoas com bastante dinheiro, pessoas com condições e que adentravam justamente as nossas universidades, faziam as faculdades. O nosso Brasil, que é miscigenado e que tem uma presença muito grande de pessoas pretas, pessoas chamadas pardas, porque quando eu fui registrado, colocou lá no registro cor parda, que seja. Mas acontece que a gente não vê, a gente não viu durante décadas e décadas as pessoas de classes inferiores adentrando as universidades. E cá entre nós, quando estas pessoas, quer de cor preta, o filho do patrão, ou seja, alguém que trabalhava, que era filho, do empregado, filho do patrão não, do filho do empregado, quando era filho do empregado, quando as pessoas se deparavam na universidade, já começou a torcer o nariz. Não, não é possível, porque a universidade, durante muito tempo, foi um lugar só de gente bacana, gente com dinheiro. Aí, de repente, quer queira, quer não, teve política
e começou a adentrar. O filho da empregada doméstica começou a adentrar na faculdade. Aí, quando eu olhava para lá, pessoas, vou dizer assim, com poucos recursos, não tinha tantas condições assim. Para aí, é o filho da empregada lá de casa, tá na mesma universidade que eu, e muito filhinho de papai não gostava disso não, e não gosta ainda hoje. Aí você vem falar em meritocracia, onde as pessoas que têm condições financeiras são favorecidas em tudo, em todo lugar da sociedade, em todo segmento. Meritocracia, quando a gente tem uma educação pública de péssima, não é nem qualidade, de um nível, um déficit horrível. Enquanto isso, as pessoas que podem têm escolas, qualidade de ensino, idiomas, e uma série de outros fatores que o povão, no geral, não tem. E isto, meus irmãos, não é uma agenda de esquerda, não. Isto é apenas uma constatação. Tem uma música secular que dizia que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Mas é isto mesmo, porque o pobre ele paga um preço grande em nosso Brasil, um país injusto, um país corrupto, inclusive. O nível de corrupção está em todas as esferas, em todas as instituições, quer privadas, públicas, inclusive religiosa. Digo a verdade, não minto. Por isso a gente precisa entender que esta história de meritocracia é balela, é blá blá blá, é um discurso político, ideológico que não reflete, primeiro, a realidade e não tem nenhuma preocupação com os menos favorecidos. Em contrapartida, uma mulher preta, se for mãe solteira, vai agravar ainda mais a situação dela, vai ficar mais difícil, né? Aquela mãe solteira já é mulher. Só pela condição de ser mulher, a gente sabe que na sociedade, para a mesma função, o homem ganha mais do que a mulher. Então, vamos lá. A mulher, a mulher branca já é discriminada, eu vou dizer assim. Mas se é mulher preta, ainda mais. Se for mãe solteira, vai agravante. Para ela, a situação vai ficando mais difícil. Aí ela tem que cuidar né, do filho ou dos filhos, cuidar da casa, ser o chefe da casa, porque o camarada é, não assumiu, foi irresponsável. Existem muitos homens que não honram a calça que veste, não é homem com H maiúsculo, essa é a grande verdade. São moleques, são pessoas covardes, e às vezes tem que ser acionada a justiça para pagar a pensão alimentícia. O camarada é tão criminoso, o chamado esse PA, que é a pensão alimentícia, ele é tão criminoso e tão ruim que se dependesse dele, o seu filho, o sangue do seu sangue, morreria de fome. É um traste. Uma coisa é estar desempregado e não poder pagar pensão. Outra coisa é a pessoa poder e sabedor de que tem um filho, uma mulher que pariu aí no mundo, e ele não honra a calça que veste e, por sua vez, deixa não somente a desejar no tocante à questão da provisão e, pior, não acompanha, muitas das vezes, o desenvolvimento físico, emocional, espiritual daquela criança. É justamente essa criança lá na ponta que depois vai ser sugerida para ela assim, ó, vamos fazer aqui por meritocracia. A vida da mãe dele já foi dificílima. A dele vai ser tanto quanto. E se ele não for resiliente, ele vai ter muita dificuldade. Em contrapartida, a gente tem visto algumas coisas dessa natureza. Agora, reafirmo, esqueça esse negócio de meritocracia. Porque tem uma coisa que nós merecemos, todos sem exceção.
pode ser gente da classe política, da classe religiosa, em todos os segmentos da sociedade. Biblicamente falando, todos nós merecemos a condenação. E somente isto, porque nós somos pecadores e miseráveis pecadores. As nossas misérias espirituais são, vou dizer assim, efervescentes. E se alguma coisa merecida da parte de Deus é tão somente a condenação eterna. Porque nós nos encontramos no estado de condenação eterna. Mas acontece que Jesus Cristo veio salvar e buscar o perdido. Jesus veio oferecer uma oportunidade de salvação, veio nos resgatar, veio nos redimir, veio nos purificar de todo pecado, veio fazer com que o homem venha a ser aperfeiçoado e, inclusive, assumir as suas responsabilidades. E é interessante que Paulo fala assim: aquele que mentia, não mintas mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que fazia isso, não faça mais. Ou seja, o crente, quando ele se converte verdadeiramente, se ele jogava no jogo do bicho, se ele fazia apostas, ele não vai mais fazer. Se ele bebia e movimentava bastante a indústria do álcool aqui no Brasil, com todas as suas mazelas, suas implicações, ele não vai mais beber. Ele não vai mais injetar dinheiro numa marca de cigarro que só faz mal à saúde e que, inclusive, só vai onerando cada vez mais o sistema público de saúde, o SUS. Porque quem tem condições não vai pelo SUS. Vai pagar um hospital particular, ó, de primeira qualidade. Não um plano qualquer não de saúde, não. É um atendimento VIP, ok? Então, quando a pessoa ela se converte, ela não vai jamais vender o seu voto. Nós tivemos ontem uma eleição no Brasil e triste saber que ainda impera a lei do toma lá da cá. As pessoas querem dar uma despertas, vendem seus votos e depois ficam aí ó, reclamando de quê? Cadê o seu representante? Cadê o seu representante? As pessoas fazem muitas outras coisas, mas acha que todas as coisas, entre aspas, boas, são porque elas são também boas. Pelo contrário, todo dom perfeito vem dos altos céus. Tudo de bom que nós temos, fazemos e somos é por causa da mão bondosa da parte de Deus. E todas as desgraças, todas as mazelas é por conta nossa. É porque nós somos ruins mesmo, porque nós temos essa natureza pecaminosa dentro da gente. Eis aí agora um fator não mais de meritocracia, mas algo que permeia todas as relações, todas as páginas do Novo Testamento, que é justamente a graça. A gente vê o tempo inteiro a graça transbordando, é uma graça abundante, é uma graça em todas as relações. E, repito, se tem alguma coisa que nós todos merecemos, sem dúvida alguma, é a condenação. Mas graças a Deus pela sua graça e pela sua ação misericordiosa. Um outro aspecto que queremos tratar é sobre as qualificações de Cristo como sumo sacerdote. O autor ele vai fazer uma lista de algumas qualificações, e todas elas são perfeitas e são satisfeitas por Cristo Jesus. Ajustam perfeitamente no Filho de Deus. E ele é uma pessoa compassiva, que tem autoridade que vem da parte de Deus. Jesus tem autoridade moral, autoridade espiritual. Jesus não se aproveitou e quis, de repente, fazer um império aqui na terra. Pelo contrário, ele fala: o meu reino não é deste mundo. Em contrapartida, tem cristãos que fazem alguns movimentos para criar um império aqui na terra. Quando Jesus fala que o reino dele não é deste mundo, ainda assim, existe diferença entre o reino de Deus e o império projetado, quando não criado pelo o homem. Nesse império humano, é corrompido pelos pecados, seus valores são deturpados, etc e tal. Agora, no reino de Deus, os valores são outros. Os valores são outros. Os cidadãos do reino têm características peculiares. São pessoas mansas,
são pessoas que têm prazer na justiça de Deus e não se alegra ou não faz vista grossa com as inverdades, as injustiças e assim por diante. Mas a pessoa de Cristo Jesus, ela é apontada como rei e sacerdote. Jesus é rei, sim. Jesus não é apenas o sacerdote, mas é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote. E, curiosamente, Jesus intercede por nós. Além de contarmos com a presença e atuação do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia que ele também intercede pelos homens. E ele, como dito, foi um homem experimentado, um homem cheio de dores. Ele é, portanto, nosso Salvador e Senhor. Décadas atrás, nas orações feitas pelos batistas no Brasil, comumente se ouvia na parte final, agradecendo, fazendo alusão a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Era uma característica dos batistas, enfatizar isto nas orações, nessa parte final. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso único e suficiente Salvador, porque Ele nos basta. Nós não precisamos buscar nenhuma experiência religiosa, por mais impactante que pareça ser. Nós não precisamos falar uma linguagem extra-humana. Pelo contrário, nós devemos ter a nossa satisfação unicamente na pessoa de Jesus. A gente não precisa fazer nada para garantir ou manter a nossa salvação, a gente só precisa confiar no sacrifício de Jesus, porque, repito, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nada que a gente venha fazer vai acrescentar alguma coisa, vai nos garantir. Pelo contrário, a segurança justamente já foi dada. O Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Além de transbordar amor, diz que o Espírito Santo é o selo, isto é o penhor da nossa salvação, até o dia da redenção. Nós estamos seguros por causa do Deus que habita em nós. Jesus habita através do seu Santo Espírito. Ele foi aos céus, mas enviou o seu Espírito para que ficasse conosco para sempre. E foi nos dado de uma vez por toda, de modo que a gente não precisa ser levado por vento de doutrinas, procurando experiências místicas, religiosas, falas estáticas, por causa de quê? Repito, a nossa satisfação plena se encontra na pessoa de Cristo Jesus. Se você não quiser acreditar em mim, mas leia pelo menos a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, que vai enfatizar ali a, a ação e a missão principal do Espírito Santo, que é o quê? Que é apontar para Cristo Jesus. O Espírito Santo sinaliza para Cristo Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Enquanto hoje em dia, algumas experiências que ganham destaques são experiências atribuídas ao Espírito Santo e colocando o holofote somente sobre o Espírito Santo, quando, na verdade, biblicamente falando, a gente vê que o papel do Espírito Santo é justamente glorificar Jesus. E não tem nenhum pingo de ciúme da parte do Espírito, porque esta é a missão precípua do Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor Jesus está absolutamente comprometido, não com aqueles que se acham sãos, que se bastam a si mesmos o suficiente, mas com os doentes, miseráveis, os maltrapilhos, que têm consciência de que nada merecem da parte do Senhor. Existem pessoas que são muito vaidosas. Algumas pessoas vão dizer assim: eu nasci num lar evangélico, como eles falam, num berço evangélico. Eu nunca fiz nada de sério, em termos de errado aqui ou colar. Mas às vezes as pessoas falam com um certo resquício de, de orgulho. De conta, eu nasci no lar evangélico. Graças a Deus, se você nasceu no lar cristão. Graças a Deus por isso. Mas a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, a graça de Deus.
Você não nasceu no lar cristão porque você é bom, porque você mereceu vivenciar tudo isso de maravilhoso no meio evangélico desde a eternidade. Não. É porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Assim como tem sido com outras pessoas que não nasceram no lar evangélico, mas ainda assim são alcançados pela mesma graça. A mesmíssima graça que lhe alcançou, me alcançou, nos alcançou e pode alcançar muitas outras pessoas. Portanto, a gente precisa nos unir para pregoar o Evangelho de Deus, ensinar as pessoas de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E em relação a isto, deixa eu bater uma vez mais na tecla. Nós não perdemos a salvação porque a vida que Jesus nos oferece, além de ser abundante, é uma vida eterna, é uma vida duradoura, é uma vida permanente, é uma vida para todo sempre, é uma vida que é garantida através do sacrifício dele na cruz do Calvário. É uma vida verdadeira, plena, que se basta em si mesmo por conta de Cristo Jesus. E você não perde a salvação. Tampouco você conquista a salvação ou arranca a salvação de Deus. Você não faz a manutenção da sua salvação. É porque a salvação nós recebemos pela graça. E pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. A salvação é o presente de Deus. É uma dádiva que nós recebemos dos altos céus. O Senhor, ele vai fazer com que haja essa força, dando esse fortalecimento aos cansados, vai multiplicar as energias, etc e tal. Ele vai cuidando de cada um de nós. E o segredo nosso, o segredo do cristão, sem dúvida alguma, não é a nossa força, mas sim a nossa fraqueza. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quanto mais fracos somos e formos, mais dependentes da graça de Deus nós seremos. Agora, se nós nos acharmos confiantes e autoconfiantes, menos a gente vai depender da graça de Deus, porque afinal de contas vai achar que a gente dá conta do recado, que a gente pode resolver toda e qualquer questão, afinal de contas, nós temos uma tal capacidade, nós temos uma maneira de lidar diferenciada dos demais e por isso a gente resolve todas as coisas. Nada disto. A nossa fraqueza é o segredo da vitória, porque o poder de Deus, repito, se aperfeiçoa justamente nas nossas fraquezas. E glória a Deus por isso. Vamos caminhar um pouco mais. Eu vou passar aqui, existem outros elementos, mas eu vou partir para este item 1, porque Jesus é o sumo sacerdote nomeado por Deus. Tendo firmado o fato da vocação divina de Jesus, conforme está no capítulo de número 4, versículos 5 até o 6, digo isso mesmo, do 5 até o 6, que nos diz: E outra vez neste lugar não entrarão no meu descanso. Eu estou lendo, aqui é um outro texto, capítulo 5. Agora sim, 5, do 5 ao 6. Diz agora sim. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui diz que Jesus não foi aquele que se ofereceu, mas Deus o fez, Deus o nomeou como sumo sacerdote. Que coisa maravilhosa da parte de Deus. Lembrando que essa expressão gerei é diferente de criar. O próprio credo cristão, naquele período da chamada igreja primitiva, dizia que creio, né, em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, etc e tal, que Jesus ele foi gerado, ou seja, ele não foi criado. Jesus não tem princípio nem fim. Nesse sentido, ele não foi realmente criado, porque ele é sempre eterno.
ok? Mas acontece que num determinado no momento na história, vamos traçar uma linha aqui, aqui está traçada a história humana, num determinado momento Jesus foi introduzido no mundo e na história. E é nesse exato momento que ele é gerado. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e a gente não atribui isto a uma criação. Ah, ele foi criado. Não, Jesus não foi criado, Jesus já existia. Mas ele foi gerado e o que a gente observa é uma ação sobrenatural da parte do Espírito Santo. Maria concebe Jesus, o nascimento é virginal, ela não tinha tido relações com José, seu esposo, para que viesse conceber Jesus, até porque Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que salvará, inclusive, o povo dos seus pecados. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Logo, Jesus foi gerado, não criado. São estas distinções que a gente precisa fazer para que a gente não venha confundir alho com bugalho. Dito isto, a gente pode ver que Jesus é o sumo sacerdote, designado por quem? Pelo Pai, para ser sacrifício por nós na cruz, derramando seu precioso sangue da aliança, isto é, da nova aliança. Se é da nova aliança, a gente não tem que pregar a antiga aliança. A gente pode pregar no Antigo Testamento, mas não o Antigo. São coisas assim distintas. Da mesma forma que a Bíblia diz assim, vou abrir um parênteses aqui. Deus é amor. É uma coisa. Não diz que Deus é o amor. São duas coisas diferentes. Deus é amor, ok. Mas Deus não é o amor. E se deu um nó na sua cabeça, deixa isso um pouquinho de lado, mas depois pensa direitinho. Porque quando fala que Deus é amor, o apóstolo Paulo pode nos ajudar. Ele fala que o amor é paciente. Ah, então quer dizer que Deus é amor no sentido de Deus também é paciente, não busca os seus próprios interesses, é assim, é assado. Ah, Deus é amor. Nesse sentido, Deus é amor, mas ele não é o amor. Percebeu agora? Eu já dei um pouquinho mais mastigadinho, amassei um pouquinho aqui, para aqueles que não entenderam, né? Já se tornou mais fácil digerir. Você que já soube logo de cara fazer a distinção, aprecia a língua portuguesa, tem essas regras básicas ou chamadas elementares da nossa língua, não vai ter dificuldade nenhuma. Por isso que quando diz que Jesus foi gerado, é uma coisa, não é que dizer que ele foi criado, tá bom? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bonhoeffer. Alguns chamam de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, outros de Bonhoeffer. De qualquer maneira, esse autor aqui, que contribuiu bastante para a teologia europeia, por sua vez, mundial, ele vai falar sobre a tentação de Jesus em três níveis. Dietrich Bonhoeffer. Tentação carnal, a tentação espiritual e tentação total. Note que no Antigo Testamento, quem é o Filho de Deus? Israel, como nação, é o Filho de Deus, é o primogênito de Deus. Acontece que Israel teve seus altos e baixos e deixou muito a desejar, ficou aquém. Isto na Antiga Aliança. Mas quando Jesus vem como Filho de Deus, ele foi tentado em tudo, em todos esses aspectos mencionados aqui: carnal, a tentação total, plena e espiritual. Mas ele foi o filho e Israel não foi. Porque, ao contrário de Israel, Jesus obedeceu. Obedeceu em tudo, até o ponto de a Bíblia dizer. E a obediência, né, obedeceu até a morte e morte de cruz. Jesus foi o filho e Israel não foi. Dentro daquele contexto do Antigo Testamento, e nós estamos debaixo da nova aliança. Se estamos debaixo da nova aliança, não tem nenhuma necessidade de tentar rejudaizar o cristianismo. Ah, pastor, vamos trazer vários elementos judaicos do culto para dentro do cristianismo. Não há necessidade disto. Se você é um cristão convertido a Cristo, chamado cristão messiânico, e você usa essas características, coisas que são peculiares da sua cultura,
Isso é perfeitamente compreensível e ninguém está aqui para dizer que está errado, tá? Mas como nós não somos judeus, não tem nenhuma razão de ficar utilizando símbolos judaicos dentro, inclusive, da igreja. Porque nós, repito, nós não somos judeus, nem pertencemos à religião judaica, mas nós somos cristãos. O que nós temos em comum, sim, é esse documento chamado judaico-cristão, judaico numa referência ao Antigo Testamento e cristão numa referência ao Novo Testamento, mas ao Primeiro Testamento nós temos algo em comum, esse documento religioso de fé judaico. Até porque o tempo inteiro, dentro do Primeiro Testamento, deixa claro que por mais que Israel foi alcançado pela graça de Deus, foi escolhido, porque Deus amou Israel e porque simplesmente amou, pronto, acabou. Mas acontece que ele tinha um interesse maior, era ampliar, era fazer com que Israel, como nação, fosse luz para os gentios. Ele queria atrair todos os povos, todas as nações, porque ele não é, conforme a gente vê até do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis, ele é apresentado como o Senhor do universo. É o Senhor universal. Ele é aquele que tem todo o poder. Inclusive é Senhor de todas as nações. Depois a gente vê a história de Israel e etc e tal, mas sempre com esse objetivo de alcançar todos os povos, pessoas de todas as línguas, de tribos e nações, tá bom? A gente avança porque Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, sem pecado. Eu já falei algumas coisas sobre isto, não vou ser repetitivo, vou apenas frisar aqui a importância do culto cristão que está sentado em Cristo Jesus, não é centrado em práticas e liturgias judaicas, não é centrado em outras liturgias, senão dentro dos elementos culturais de cada povo, em cada local, sempre sob a égide do Espírito Santo. De qualquer maneira, nós podemos desfrutar de uma comunhão íntima com o Pai através do Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus. O Espírito Santo é aquele que revela ao cristão toda a obra de Cristo na cruz e ressurreição. A gente apresenta uma teologia da cruz, a gente fala do Deus crucificado, mas o nosso Deus não ficou, na pessoa de Jesus, uma referência, não ficou pendurado no madeiro, não ficou no sepulcro. O nosso Deus ressuscitou e a ressurreição é importantíssima, é um dos pilares da fé cristã. Nós somos convertidos, a gente vai sendo santificados, mas a gente vai desfrutar de um estado, vou dizer, pleno, que é justamente a glorificação. A gente pode comparar agora deixa eu ver aqui, a gente pode comparar o sacerdócio de Cristo ao de Arão. Existem duas qualificações essenciais que vão exigir para quem exercesse aquele sacrifício sacerdotal ou de sumo sacerdote. O primeiro, tinha que ser tirado dentre os homens para ministrar aos homens, ou seja, tirar dentre os homens daquela tribo, descendência de Arão, e ser chamado por Deus. A pessoa não poderia se candidatar, se voluntariar. Ela teria que ser chamada por Deus. E ela, ouvindo o chamado de Deus, se colocaria à disposição do serviço real. Também era preciso que o sumo sacerdote, tendo sido chamado por Deus, suportasse caridosamente os ignorantes e os que erram. Ou seja, tinha que ser uma pessoa bem compassiva, entre outras coisas. E oferecendo-se a Deus tanto dons como sacrifícios por seus próprios pecados, exceto no caso de Jesus, que não tinha pecado, e igualmente pelos pecados dos outros. Ou seja, o sumo sacerdote, ele também oferecia por si, porque ele mesmo tendo chamado, mesmo tendo sido escolhido, era um homem pecador e necessitava da mesma forma da graça de Deus. E nessa comparação, a gente vai ver um quadro aqui, o sacerdócio de Arão e com o sacerdócio de Cristo. O de Arão era terreno, passageiro, já o de Cristo era celestial e eterno. Não pode fazer homens perfeitos ou maduros na fé dentro daquele sacerdócio araônico, mas dentro do sacerdócio de Cristo pode fazer homens perfeitos ou maduros na fé.
no sacerdócio, no sacerdócio araônico, oferecia sacrifício por si mesmo e pelos outros, conforme já foi dito, e já Jesus oferece ele próprio, ele próprio é o sacrifício por nós. E da forma que ele fez, vem aquela palavra, o sacrifício vicário, ou seja, ele nos substituiu. Quem é que deveria morrer na cruz do Calvário, levar toda a maldição do pecado, aquela transgressão, etc e tal? Era cada um de nós, ou seja, éramos nós. Mas ele nos substituiu ali na cruz do Calvário. E observamos que nesta carta fica muito claro que Jesus tem uma supremacia, Jesus é superior a tudo e todos, como eu disse no início, e os cristãos devem olhar justamente para a suficiência de Cristo e não para a insuficiência que é da religião judaica, digo, hebraica, ou até mesmo para as imperfeições dentro do próprio cristianismo. O cristianismo, ele foi crescendo, crescendo, foi que nem um grão de mostarda, embora ali se assemelhe essa ilustração à natureza do reino de Deus, que vai crescendo, né, como um grão de mostarda, mas acontece que o cristianismo começou pequeno, pequeno, hoje já estamos na casa de bilhões de pessoas, mas ainda assim a gente tem que dar a mão à palmatória, porque dentro da história do cristianismo tem coisas maravilhosas, coisas tremendas de homens da fé. Nós estamos nos aproximando da reforma protestante, nós tivemos os chamados pré-reformadores, nós tivemos os chamados reformadores, nós tivemos muito avanço nos estudos e nos estudos, inclusive, bíblicos e teológicos. Mas acontece que dentro da história do cristianismo tem algumas vergonhas também, coisas tristes, porque alguns cristãos, pessoas pelo menos que estavam dentro do cristianismo, usavam textos bíblicos para tentar legitimar a escravidão dos negros, por conta de uma visão deturpada da Bíblia, de textos, as pessoas começaram a colonizar outros povos e impor as suas culturas, impor várias coisas que não eram essenciais e que não tinha nada a ver com a essência do evangelho, inclusive. E a gente vai ver na história cenas horrorosas, cenas tristes, que foram cometidas por homens que se diziam cristãos. Num determinado momento, a igreja ela é perseguida e perseguida em vários momentos desta história, mas há momentos também que grupos distintos dentro do cristianismo começam a perseguir outros. A Inquisição, grupos que ficam perseguindo outros, até o ponto que chegou de haver uma denominação como a Batista, que, entre outras, também defende o princípio da liberdade religiosa. Nós defendemos, como batistas, o princípio da liberdade religiosa. Inclusive você que porventura caiu agora aqui, né, nessa plataforma, você não é sequer cristão, não tem nenhum apego pelo cristianismo. Mas saiba de uma coisa, se você se declara ateu, você tem um direito, é um direito seu. Primeiro que eu falo, e estou dentro de um Estado democrático de direito, o nosso país é laico. Você não pode ser perseguido por conta do seu credo ou pelo fato de não ter um credo, ou por se intitular ateu. Se você não crê em Deus, você não pode ser discriminado por conta disto. A nossa Constituição diz que todos nós somos iguais diante, né, da Carta Magna, e não pode haver esse tipo de seletividade, de discriminação. A gente não pode discriminar as pessoas que fazem parte de minorias, ainda que não sejam de matizes evangélicas ou religiosas dentro do cristianismo. A gente tem que lutar pela luta, pela salvaguarda dessas minorias, porque é um direito não apenas que está contido na nossa Carta Magna, mas, sobretudo, um direito universal. A liberdade de expressão, da mesma forma, você pode se expressar com responsabilidade, agindo como um bom cidadão, não disseminando fake news. Existem pessoas que fizeram arruaça no nosso Brasil,
Hoje nós temos tido o retorno de algumas doenças que antes tinham sido erradicadas pela vacinação. Sabe por causa de quê? Porque os seus avós e os nossos pais levaram os seus filhos, que somos nós, para sermos vacinados. Praticamente nós tínhamos erradicado a paralisia infantil, que é a chamada poliomielite, o sarampo e outras doenças. Mas de um tempo para cá, algumas pessoas, numa espécie de factoide, de pessoas mentirosas, começaram a dizer que a vacina em si é ruim, é nociva, é perniciosa, tal, tal, tal. Isso é uma astúcia diabólica que fez com que milhares de pais deixassem de vacinar os seus filhos. Mas detalhe, você, papai, como que nem eu, nós fomos vacinados. Aí agora não quer vacinar seus filhos, não? Por causa de quê? Por ignorância. Porque a gente tem que levantar as mãos para os céus, porque graças a Ele, homens e mulheres estudaram, ficam nos laboratórios, ficam aqui no Rio tem a Fiocruz, que é uma instituição maravilhosa, em São Paulo também nós temos, e no mundo inteiro nós temos pessoas preocupadas com a saúde pública que gasta o seu tempo, dedica a sua atenção em prol de um bem maior, que é a vida humana, e ainda assim a gente seguindo algumas tendências mentirosas que são de origem diabólica, porque o pai da mentira é o diabo e fica inventando coisas. Mas, graças a Deus, que a minha saudosa mãe vacinou os seus filhos, graças a Deus, porque eu vacinei os meus filhos, tenho dois filhos, todos os dois vacinados, carteirinha em dia. E enquanto tiver vacina, enquanto tiver essa contribuição eh, para o bem maior e, sobretudo, para o melhor desenvolvimento de toda a humanidade, eu vou ficar do lado da verdade, não de uma ideologia ou de uma politicagem, de uma forma sorrateira e às vezes chega a ser quase que criminosa, se não criminosa. E se não for criminosa, porque vai deixar assim, não, a minha narrativa é dentro da liberdade de expressão. Uma verdade uma verdade não, da liberdade de expressão, mas é uma liberdade que usou para, de forma libertina, irresponsável, imoral. Vou abrir um parênteses antes de terminarmos aqui para a aplicação. E pode soar como até um desabafo. No período da pandemia, as igrejas fecharam as portas, na sua maioria, seguindo as orientações, né, sanitárias da área da saúde, etc e tal, para tentar conter, para tentar não espalhar, etc e tal, a chamar, que virou a ser a pandemia. E eu participei de dezenas, nem de uma, não, de uma cerimônia fúnebre, não, dezenas de cerimônias fúnebres durante aquele período que nós ficamos confinados. Enquanto você, de uma certa forma, estava seguro e eu deixava a minha família aqui, eu ia atender pessoas aqui, ó, na funerária. Muitos desses caixões que baixaram a sepultura, fechados. Eu via familiares, um grupo reduzidíssimo de pessoas, quando às vezes, tipo, podia contar nos dedos, familiares se despedindo sem poder ver o rosto. E quando não, com álcool gel, com máscara, com todo aquele aparato para tentar se proteger. E vez ou outra que a gente faltava até pessoas para carregar o caixão. E a gente usava, passava um monte de álcool gel ali na mão, quando não estava com a luva, né? Porque não tinha luva, mas tinha que carregar, pegar na alça do caixão, levar. Eu fiz isso dezenas e dezenas de vezes. Não foi, quando eu falo dezenas, não foi 10 vezes, não, tá, irmãos? Dezenas e dezenas de vezes. E a gente vou dizer assim, por uma questão de ofício pastoral, a gente ia para lá, cuidava das famílias enlutadas, fazia aquela cerimônia fúnebre, como disse, com um número reduzidíssimo, e a gente vinha para casa, apesar de toda aquela preocupação de álcool e gel e todas aquelas coisas todinha, e a gente podia até ter aquele risco de transmitir né, para os nossos, mas a gente tinha que fazer isto. E nesse meio tempo, o que veio de palavras
não apenas ardilosas, mas mentirosas, propagandas enganosas. O que circulou nas redes sociais não estava no gibi. Notícias falsas, ao invés de ajudar, só atrapalhava. E falava tantas coisas que sequer foram provadas. E hoje eles ficam quietinhos. Eu tomei a injeção, digo a vacina, eu não virei jacaré. Eu não virei jacaré. Disseram, ó, vocês tomam vacina. É em tom de brincadeira. Tom de brincadeira, vírgula. Deveria ter sensibilidade. Ah, eu não sou coveiro. Eu também não sou coveiro. Eu sou pastor. E vi famílias destruídas, angustiadas pela perda de um ente querido, sem poder ao menos se despedir da forma minimamente possível. Quanta insensibilidade, quanta falta de humanidade por parte de muitas pessoas, que inclusive pegaram um discurso pronto, independente, das pessoas envolvidas. Então, quando eu faço essa colocação, é uma vivência e é uma dor tão grande que era aumentada pela desinformação, pelo desserviço, principalmente de pessoas que estavam no topo, pessoas que não eram dignas de ocupar tais cargos ou funções. Mas graças a Deus que um pecador como este, falho, finito, pôde ser usado para, naquele momento mais difícil daquelas famílias enlutadas, estar presente, orar com elas, oferecer um ombro amigo e chorar com elas. Chorar com elas. Eu não ficava na base nas redes sociais fazendo um discurso de um lado ou de outro. Eu estava literalmente envolvido com famílias enlutadas. E eu sei o quanto é dolorido perder um ente querido. Eu digo isso por experiência própria. Agora sim, para aplicar a vida, o perfeito sacerdócio de Cristo é o fundamento para o sacerdócio universal dos crentes. A convicção nesta afirmação, eu quero sugerir que você leia 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, versículo 9. As qualificações do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, devem ser vivenciadas pelos cristãos individualmente. Em Cristo Jesus, o acesso ao Pai está garantido. Nós não precisamos necessariamente da oração do pastor, da presença do pastor. Se tiver desse pastor que foi colocado por Deus para cuidar do rebanho dele, do rebanho de Deus, do rebanho dele, louvado seja Deus. Mas nós temos acesso direto ao Pai. A gente pode falar com Deus diretamente. E ainda que a gente não conte com a presença de um pastor fisicamente falando, mas a gente sempre vai ter a presença do sumo pastor através do Espírito Santo que habita permanentemente em nossos corações. Em Cristo nós temos acesso ao Pai, que está garantido 24 horas por dia. E a alegria da salvação está entrelada, entrelaçada a essa obra sacerdotal de Cristo Jesus. Concluindo, os olhos do cristão devem estar postos, fixos, no sacerdócio perfeito e eterno de Cristo, e não no sacerdócio transitório de Arão, lá numa referência ao Antigo Testamento. A obra de Cristo tem a sua natureza divina e é perfeitamente eficaz para a salvação e também a santificação daqueles que creem em Cristo Jesus. E as qualificações do sumo sacerdote vai servir de inspiração para cada um de nós, como crentes em Jesus, a viver comprometidos com a oração, com a leitura da palavra, com o estudo da Bíblia, com a pesquisa bíblica,
com a assimilação da verdade divina, com a propalação das verdades e não das notícias falsas, mentirosas, cujo pai é o diabo, mas de uma forma concreta, por meio do serviço amoroso às pessoas. Não tem como dizer que serve a Deus e não serve às pessoas. Se você fala assim, eu sirvo a Deus, mas fica de braços cruzados, você não está servindo a Deus coisa nenhuma. Agora, quando você está servindo as pessoas, aí sim está servindo a Deus. Quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Faça o bem a todos. Porque às vezes a gente fica na segunda parte, principalmente os domésticos da fé. Mas antes de fazer aos domésticos da fé, fazei o bem a todos. Porque quando a gente deixa de fazer o bem a quem quer que seja, sendo ele nosso próximo, a gente comete pecado. E deixar de fazer o bem é pecado. Pecado não é somente fazer algumas coisas, tipo beber, fumar, isso, aquilo, outro, não. Pecado também é deixar de fazer as coisas certas, as coisas corretas. Se você vende seu voto, você comete pecado. Além de ser algo criminal, imoral, é pecaminoso. Você se vendeu, vendeu o seu voto, você barganhou, você está no meio de um conluio, de uma política suja, ardilosa, que mina toda a sociedade e é como se estivesse implodindo a sociedade, porque você também ajuda a destruir os segmentos da sociedade quando você pratica um tipo de ação como esta. Mas que Jesus seja a nossa inspiração, porque o reino dele não é desse mundo e nós somos cidadãos dos céus. Mas enquanto isto, vivamos de uma forma séria, ordeira, pacífica, para que a gente venha fazer a diferença nesse mundo como sal na terra. Deus abençoe e até a nossa próxima escola bíblica online.